Estamos online. Até então não tem. Quando tiver 2 pessoas, vocês me dão um gole. Tem água, tudo. O que liga essa luz aqui? É bom, né? Andaram reclamando dessa luz aqui em cima. Fica uma roda. Não tá pegando, não. Também só quando você tá de pé também. Quando nós tiramos o zoom, ela pega. Uhum. É só quando está de pé. Temos uma pessoa. A gente percebeu que o pastor está recebendo uma informação. Temos 2 pessoas. Visível, né? Suave, meu cara. Tem um vídeo que eu estávamos eu, o Roberto, pastor. E eu estava assim, quando de repente. Tem 2 pessoas já. Quando de repente começamos a roda dos esclarecedores. Muito boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Muito bem-vindos a mais uma noite de estudo da Palavra de Deus. Bem-vindos à roda dos esclarecedores, onde vamos e temos a proposta de conversar sobre temas que nos ajudam a tirar algumas dúvidas, dúvidas comuns, algumas nem tão comuns, algumas dúvidas recorrentes, e nós vamos estudando. Lembrando, antes de eu já começar essa oração para dar o início oficial, eu já quero te lembrar que você que não é membro da igreja, e você pode, aqui nos comentários do próprio Facebook, você pode fazer a sua pergunta, a sua consideração. E você que é membro, aí você libera o espaço das perguntas aqui nos comentários, e você usa o grupo do WhatsApp da igreja para você poder participar, fazendo sua pergunta, tirando a sua dúvida. Se não conseguimos tirar a sua dúvida hoje, nós vamos para casa, estudamos e vamos ter a alegria na próxima semana estar respondendo vocês. Convido vocês a orarem junto conosco para começarmos esse tempo de reflexão, de estudo na Palavra de Deus. Pai, eu te agradeço pela rica oportunidade de estar em tua casa. Eu peço que a tua bênção, o teu cuidado seja sobre as nossas vidas, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto na beleza da tua santidade, por tantos benefícios, pelo dia de vida, por mais uma noite. Obrigado, Senhor, pela sua casa. Obrigado, Senhor, pela tecnologia que podemos usar agora a favor do teu reino, embora os seus filhos, em grande parte, não possam estar aqui juntos, reunidos na tua casa. Eu te agradeço porque, de qualquer forma, aqueles que têm interesse na tua palavra, aqueles que têm interesse em envolvimento com a tua casa, esses que têm interesse nas coisas do teu reino, eles estão agora conectados. Te louvo pela vida de cada um dos irmãos, em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Nós vamos falar hoje, penso que não consigamos esgotar o assunto no dia de hoje, mas se esgotarmos também, tranquilo. Se não esgotarmos também, não tem problema nenhum em fazer em 2 partes, 3 partes, mediante a necessidade que se faz. Hoje eu convidei o presbítero Ricardo Claudino para nos dar uma aula, conversar conosco, nos ensinar alguns princípios importantes a respeito de um tema que é um tanto complexo, que divide opiniões. Tem gente que não tem a menor noção do que se trata, e tem pessoas que têm dúvidas. E semana passada eu estava vendo alguma coisa na internet e esbarrei com esse tema, e eu fui ver alguns comentários, fui ver algumas dúvidas, e é impressionante como muitos cristãos protestantes, pessoas da reforma da fé cristã, têm dúvidas sobre esse tema, que é um tema chamado o sono da alma. Quando o cristão morre, para onde ele vai? Qual o processo? Vai direto para o céu? Aquela pessoa que não está salva em Jesus Cristo, quando ela morre,
para onde ela vai? Porque a Bíblia fala de alguns julgamentos. A Bíblia fala de alguns julgamentos. Esses julgamentos, eles acontecem de imediato, a pessoa morre e já vai ser julgada. Quais são os tipos de julgamentos? Então nós temos algumas questões aí para entender nesse processo. E é um tema, repito, de recorrência em dúvidas. Muitas pessoas têm dúvidas sobre esse tema. Mas, para começar, presbítero Ricardo, eu quero começar do começo, óbvio, porque a gente já levantei aqui o cerne do tema, né? A questão do sono da alma. Porém, presbítero, eu quero pensar um pouco antes, eu quero começar lá atrás, para se pegar uma linha de raciocínio bem didático, porque quando a gente fala em sono da alma, tem a ver com morte, obviamente. Então, eu queria que você começasse a explicar um pouco para a gente a questão da morte. Nós fomos criados para morrer. Como que aparece essa ideia da morte? E aí nós temos um conceito de morte. A palavra morte, ela tem a ver em duas esferas. A primeira esfera é a esfera do corpo, e a segunda esfera a morte da alma. Então nós temos a morte do corpo e a morte da alma. É óbvio que nós estamos falando, quando estamos falando do sono da alma, eu já fechei aqui o tema, e vamos falar sobre a alma, o ser humano enquanto alma vivente. Olha, se a alma vivente morre, como é essa morte e assim por diante? Aonde nasce essa ideia presbítero, da alma morrer? Como que começa isso? Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor Jesus, a quem está nos assistindo aí. Deus abençoe a sua vida, seu entendimento, que nós possamos hoje ter um tempo assim abençoado, né, elucidativo nestas questões e muitas outras que o nosso pastor Fernando levantou. Uma vez eu vi uma matéria, e quem dizia a respeito dela era um pregador americano chamado James Wagner. Ele leu um artigo que dizia que a ciência não entendia como uma máquina, isso dizendo ele a respeito do corpo, ele não entendia como uma máquina tão complexa e tão bem feita poderia durar tão pouco tempo. É como um empreendimento gigantesco, dantesco, com pouca duração. E nessa matéria, nesse artigo que ele leu, ele dizia isso, que a ciência não sabe explicar porque uma máquina tão complexa, tão bem feita, durava tão pouco tempo. Isso porque nós temos que recorrer ao livro de Gênesis para entendermos esta questão de morte. Foi a primeira vez no livro de Gênesis que esta palavra vai ser ouvida pelos nossos pais, por Adão e por Eva. Lá a palavra de Deus nos diz, quando Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim, não propriamente no centro do jardim, mas colocou no mesmo ambiente em que eles estavam, e Deus ordenou para que eles comessem tudo que estava, eles poderiam comer tudo que estava ali no jardim, porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer, porque no dia em que eles comessem, certamente eles morreriam. E é aí que aparece pela primeira vez a palavra, o conceito, a ideia morrer, que do ponto de vista de Adão, ele não fazia a mínima noção do que é morrer. Pense em alguma coisa que você nunca ouviu e você, de repente, você ouve e você vai fazer, não existe no seu tempo, nunca aconteceu, você nunca viu acontecer, e de repente você pensa naquilo, naquela palavra, o que é isso? É a pergunta que Adão, talvez, e Eva se fizessem: o que é morrer? E aí nós vamos perceber, conforme bem citou aqui o pastor Fernando, que de fato nós conhecemos a história, que de fato Adão e Eva comeram do fruto que Deus ordenara que eles não comessem, e eles morreram. Só que quando Deus ordena isso, ordena que eles não
comessem, quando eles comem, eles morrem, mas não perecem. Eles não comem imediatamente, como a história da Branca de Neve e os 7 anões. Ela comeu a maçã e logo em seguida caiu no sono profundo. Não. Adão viveu 900 anos, pouco mais de 900 anos, para que ele pudesse conhecer efetivamente a morte. Então, qual a primeira ideia que eu tenho? Que essa morte, ao contrário, acredito eu, vou colocar desta forma, que a primeira morte que ocorreu em Adão não foi a morte física, mas sim a espiritual, a separação da presença de Deus, ou a separação do Espírito de Deus com o homem. Ele está separado de Deus. É morte espiritual, que se traduz em morte física e, consequentemente, numa morte espiritual eterna. Então, do ponto de vista da Bíblia, morte espiritual é, 2 pontos, estar separado eternamente de Deus. Não é em vão que na pregação de Jesus e depois, posteriormente, dos apóstolos, a palavra de Deus vai dizer: eu vim buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Perdido aonde? No jardim do Éden. E depois nós temos umas outras citações a respeito de Paulo, decorrente desse pensamento, que ao longo desta palavra aqui nós vamos estar falando. Essa ideia de morte, eu me lembro de uma vez, numa conversa teológica, e bíblica e teológica, eu me lembro de uma vez que nós estávamos conversando com um grupo de pessoas no seminário, e como você citou aí essa relação já de Jesus fazendo essa ligação, eu me lembro de que alguém comentou, não me lembro exatamente quem, mas naquela conversa, alguém comentou o seguinte: entenda como que funcionou esse processo de morte espiritual. Ficou no DNA do ser humano, ficou no DNA do homem, como se uma luz apagada. O fio condutor está lá, a lâmpada está lá, o interruptor está lá, só que não tem energia. Falta essa força, e que é essa vida, que quando Jesus vem, ele então dá essa energia, dá essa força, essa carga de tornar a ter eletricidade, né? Ele pegou um exemplo bem rude. Eu falei, puxa, faz sentido, né? Porque no DNA do homem, desde Adão até Jesus, estava ali aquela questão parada, né? Em toda a humanidade. Basicamente, a relação que se havia era com o povo de Israel, não só com o povo de Israel, sabemos disso, mas o propósito se faz a partir do povo, da nação de Israel, para a revelação do Cristo, e a partir daí, da revelação do Cristo, vem para todas as nações, vem para todos os povos, de todos os tempos, toda a tribo, raça, língua, nação, e ele então coloca energia nisso, ou seja, faz haver vida. Faltava água, aí tem a água, tem ali as cataratas, né, passam a girar, a funcionar, impulsionar, gera eletricidade, logo gera vida, e aí vem o Espírito Santo e é o interruptor que explode, pronto, a vida, né? Então, dentro dessa correlação, você estava falando, eu me lembrei disso. Mas há uma possibilidade de rejeição de ligar esse interruptor. Embora esteja tudo lá, parece que há uma questão de ligar esse interruptor para que isso aconteça. Como que funciona isso nesse processo da morte? Para quem rejeita isso, nessa ideia do Adão, essa questão toda, Ricardo? Deixa eu usar o teu próprio exemplo, né? Você falou de tem o fio da energia, tem o interruptor, mas não tem energia. Na verdade, o que o homem tem é exemplo. Ele tem uma bateria, e essa bateria ela tem um tempo de validade. Todo ser humano sem Cristo, ele está andando carregado com uma bateria, e ao longo da sua vida, assim como num carro, se não for usado, está descarregando. É quando ela descarrega totalmente e chega à morte.
Quando você é inserido, quando você, conforme a palavra de Jesus, no capítulo 15 de João, aquele que está em mim tem a vida, você então é conectado a essa fonte de energia que carrega a tua bateria eternamente. O que o ser humano tem? Por que a Bíblia está dizendo que todo mundo está morto espiritualmente? Deixe que os mortos enterrem os seus mortos, numa palavra que Jesus disse a uma certa pessoa em um episódio. Por que os mortos enterram os seus mortos? Porque do ponto de vista da Bíblia está todo mundo morto. Todo mundo tem uma bateria. Quem não tem Jesus tem uma bateria. Quem tem Jesus tem uma bateria que está sendo alimentada. Então tem essa conexão, tem lá os fios, tem um cabo passando, e essa bateria ela é alimentada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele quem dá a vida, é Ele quem produz essa vida. João capítulo 6, versículo 63, o Espírito é que dá a vida. Então você está conectado nisso, na pessoa de Cristo. Ele é a vida, é Ele que produz a seiva, é Ele que gera a água, é Ele que gera a luz. Quando você está conectado nele, a sua bateria, a sua vida, ela se transforma em uma vida eterna que não tem fim. Agora a sua pergunta em relação a isso, me fugiu até da mente aqui. Qual foi a pergunta, né, pastor? Eu vou entrar exatamente, depois dessa introdução toda, eu vou entrar exatamente agora no tema em si, ok? Tá. Então deixa eu só continuar aqui, terminando aqui o ponto. É que nessa questão da morte, e Adão ter morrido, e Adão ter comido disso, e a morte passar a todos os homens. Eu gostaria de ler o texto que está escrito em Romanos capítulo 5, versículo 12. Olha o que aqui diz: porque assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Adão perdeu a conexão com a vida, com o dono da vida, e aí todos os que nasceram de Adão também nasceram sem essa conexão com a vida. Por isso que o texto diz: a morte passou a todos os homens. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22, também vai nos dizer a mesma coisa, que Deus formou o primeiro homem. O primeiro homem é da terra, e todo mundo que nasce é da terra, mas quem nasce do Espírito, nasce conectado, nasce de Jesus, nasce do Espírito, nasce salvo, nasce eterno, espiritualmente falando. A morte espiritual começou em Adão, e a vida que ela é espiritual começou em Cristo Jesus. E aí temos muito a falar a esse respeito. Vou passar aqui de volta para o nosso pastor. Bom, dada essa introdução, presbítero Ricardo, eu quero entrar no ponto. Eu lembro de um texto na Bíblia que muita gente acha que é uma parábola, mas não é uma parábola. Jesus ele conta uma história sobre o rico e o Lázaro, certo? Ele vai falar de um pobre e de um rico. Ambos morrem. O pobre era desprezado, certo? Sim. E ele ali vai para um lugar chamado Seio de Abraão, certo? Sim, sim. E o rico não. Ele vai para um lugar, tem algumas curiosidades aqui, que inclusive nos próximos domingos, em algum momento eu vou dar uma elucidação sobre isso, uma série de mensagens que vamos começar a falar, mas eu penso que se faça necessário. Eu até pensei em não tocar nesse assunto nas minhas perguntas para você, mas não há problema de falar mais uma vez, aqui em forma de estudo, e depois quando eu vou falar dentro de um tópico de pregação, que não é o estudo, e sim da aplicação disso na vida cristã. Porque quando eu vou falar, vai ser quando eu for falar sobre julgamentos de tronos e tudo mais, que eu vou falar sobre isso nos próximos domingos. Ricardo, o que me chama a atenção ali, primeiro, é que tem pessoas que falam que essa é a parábola do rico e do Lázaro. Primeiro, eu já quero dizer que não pode ser. Na regra de parábolas, Jesus não dá nomes. Ele usa a seguinte informação: guarde isso é regra teológica, regra de hermenêutica. Isso é regra de hermenêutica, pessoal. Tem muita gente que usa os pregadores falando: olha a parábola do rico, do Lázaro, tal. Não é parábola, é uma história real, fato. Ele dá endereço, ele dá CPF, RG. Então ele cita o nome. Parábola, Jesus ele cita um certo alguém, num certo tempo, um homem tal, uma mulher tal. Então ele não dá nome. Agora na história não. Sempre que você encontra histórias reais, existem nomes.
Quando vai falar sobre Moisés, algum princípio sobre Moisés, conta uma história, está citando o nome de Moisés. Quando cita alguma coisa sobre Elias, cita alguma coisa sobre Elias. Quando cita alguma coisa sobre Daniel e suas profecias, então os cumprimentos proféticos eles têm nome, e aí naturalmente são fatos. Então essa questão trata-se de um fato. E acontece ali uma coisa interessante. Primeiro, algumas coisas interessantes, Ricardo, que você que vai ouvir hoje, repito, daqui a alguns domingos, não sei se esse ou os próximos, em algum momento você vai ouvir eu falando na pregação, tá? Sobre isso também, mas aí não vai ser a tom de estudo. Então a hora de tirar dúvida é agora, que você vai poder perguntar. Depois na pregação não dá, eu vou engatar isso no meio de princípio bíblico e vou sair destrinchando com aplicabilidade nas nossas vidas. Então perguntem tudo para o presbítero Ricardo agora. Uma coisa interessante, primeiro que isso é uma história. Segundo, ele fala, olha, Senhor, pede para que o Lázaro molhe o dedo na água e passe nos meus lábios. Então é interessante, ele está falando de sentir sequidão na boca e sentir calor. Espera aí, parece-me que a alma, para esta questão, sente sede e sente a tormenta daquele lugar. Tem gente que fala, não, a alma não sente dor, não sente tormenta. Opa, não é bem o que Jesus está mostrando para nós aí. Inclusive sente sede. Isso é coisa de corpo. Então nos parece, Ricardo, que há uma correlação de sentidos naturais. Ele fala, ele vê, ele tem senso de percepção, são questões humanas, por causa do cognitivo, memória humana, vê, reconhece quem, ali o Ricardo está ali. Então há uma questão de memória, porque tem gente que não sei de onde tira isso, não sei se de algum livro de religiões, que ele fala, não, quando a pessoa morre esquece de tudo, não lembra de nada. Pelo menos para essa relação do lugar de sofrimento, nós temos algumas coisas interessantes. Então tem memória, tem visão, tem fala, tem o sentimento, a capacidade de sentir calor e a capacidade de sentir sede, paladar. Isso tem a ver com paladar. Então é interessante. Primeiro, isso que eu queria que você comentasse. Deixa eu falar uma coisa ainda a respeito da parábola, que mesmo se o texto aqui, isso está escrito em Lucas 16, 19, mesmo se estivesse escrito, ouvi, pois, a parábola do rico e do Lázaro, ela deveria ser dada crédito. Por quê? A origem da palavra parábola é paralelo. Está em paralelo com alguma realidade, com alguma situação verídica, verdadeira. Então, mesmo se fosse uma parábola, ela deveria receber crédito. Veja todas as outras parábolas, como Jesus, quando está falando a respeito delas, não trazem as verdades do reino espiritual. E são parábolas. Sim, não, eu digo, eu levantei essa lebre só para uma questão de aproveitar que é uma aula, para uma questão de uma correlação hermenêutica, né? E aí a questão do sim como não está, então nem vamos levar igual, né? Como não está. Foi só uma pincelada. Sim, né? sim. Então, ela traz mesmo parábola, todas as parábolas de Jesus que você lê, elas trazem verdades espirituais, verdades práticas, verdades aplicáveis tremendas. E são parábolas, mas não quer dizer que são falsas. Mas aqui, como bem disse o pastor, Jesus está dando nome, está dando endereço, está dizendo, e a história começa, havia um homem, assim, 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 né? Então, veja só, esse texto aqui diz respeito a estas sensações do corpo, estando no inferno. E também, igualmente, em Apocalipse capítulo 6, o versículo 9, ali nós vemos pessoas também reclamando com Deus, pedindo a Deus um juízo sobre as questões sobre a terra. Apocalipse 6, 9, nós vemos Jesus pregando
neste mesmo lugar chamado inferno, em 1 de Pedro capítulo 4, versículo 6 e 3,19 de 1 de Pedro, que é isso, e mostrando essas sensações, além dessas percepções físicas, também é mental. Senhor, eu tenho, aqui no texto diz, Senhor, eu tenho 5 irmãos, fala, deixa eu ir lá, manda alguém lá, para que eles não venham para cá. Sabe o que isso me traz? Sabe a que isso me remete? Ao seguinte pensamento: puxa vida, eu tive tanta oportunidade, eu tive, as portas se abriram para eu não estar aqui, e eu não dei ouvidos, e agora eu estou aqui. Manda que alguém vá lá, para que eles não venham para cá, para esse lugar de tormento, para esse lugar terrível. É engraçado que ele tinha 5 irmãos, né? E ele é o número 6, e o número 6 é o número do homem, né? O número do homem caído, o número de Adão. Adão foi criado no 6º dia. Adão foi criado no 6º dia. É o número do homem caído que está lá, porque ele é o 6º irmão de uma família de filhos com 6 filhos, e ele é o 6º. Então, ele traz, além destas sensações corpóreas, ele também traz o tormento mental, a cobrança mental, o peso mental de estar naquele lugar, sendo que ele não precisaria, ou não poderia, ou não precisaria estar se ele não quisesse, se ele tivesse feito a escolha certa. Nas palavras de Jesus é a seguinte, para Maria, a irmã de Lázaro: todo aquele que vive e crê em mim. Ou seja, a escolha que eu faço é uma escolha que tem que ser feita em vida, e não depois da morte. Depois da morte está todo mundo crendo, está todo mundo acreditando. O desvendar do mundo espiritual aparece, e a pessoa não tem mais dúvidas. Lá todos são crentes. Então a postura do rico é justamente essa, no meu entender. Por que eu estou fazendo aqui? Sendo que eu tive oportunidade para não estar aqui. Agora eu preciso avisar as outras pessoas para que elas não venham para cá. Porque aqui é um lugar de tormento, é um lugar terrível, de chamas, de calor. Então, eu entendo dessa forma, eu vejo dessa maneira. Há essas percepções, mas elas são de cunho espiritual. Veja só que lá, só terminando a minha fala, perceba que lá no julgamento final, lá no Apocalipse, onde a Bíblia também fala de inferno, lá a palavra de Deus diz que depois do juízo final, as pessoas são lançadas no inferno. É uma outra palavra grega, Geena. E lá as pessoas são lançadas neste lugar com o corpo. Aqui as pessoas que estão indo morrendo sem Cristo, estão indo para este lugar sem o corpo, para sofrer os mesmos tormentos que a pessoa sem Deus lá na frente, lá no final, na última ressurreição, na segunda ressurreição, vão sofrer com o corpo, serão ressuscitadas para sofrer com o corpo. Aqui, o sofrimento das pessoas sem Cristo é sem o corpo, é um tormento espiritual, de cunho, de natureza mais mental, isso, que traz essas sensações. Vamos organizar isso, eu vou chegar lá, porque talvez aí nosso ouvinte possa ficar um pouco confuso com esse descarrego. Você descarregou muita informação vamos devagar aqui, vamos pontuar isso para ser bem didático, tá? Bom, vamos lá. Voltando ao nosso ponto aqui, aonde que Lázaro estava mesmo? No seio de Abraão. Você pode explicar para nós nesse texto o que é o seio de Abraão? Sim. Então, há 2 lugares. Sim. O rico está num lugar de tormenta, ok? Que é justamente esse caso que você citou. A pessoa que teve a oportunidade, ele expressa isso no comentário dele. Eu tenho 5 irmãos, me deixam ir lá para falar para eles: cara, não vai para esse caminho, vocês vão para um lugar que é terrível, que eu estou lá, que eu quero uma gota de água na boca, nos lábios, e não tenho. Sofro e não consumo, queimo e não consumo. Então é esse lugar, ele tem a vontade de fazer isso e não pode se deslocar de um lugar para o outro. Então, um lugar, ok? O segundo lugar é o seio de Abraão, onde está o pobrezinho do Lázaro. Que lugar é esse, nesse momento? Então tem umas complexidades nesse assunto. Então aí você seja mais simples. Mas eu vou ser bem simples. Olha, no Velho Testamento, eles entendiam que o mesmo lugar
o justo e o salvo ia para a mesma dimensão. Vamos colocar assim, a mesma dimensão. Nessa dimensão, nessa região onde eram depositadas as pessoas, as almas das pessoas, nesta região dos mortos, onde iam os salvos e os não salvos. Nessa dimensão, e segundo a palavra de Deus, capítulo 15, versículo acho que 21, depois alguém confere para mim, 15 e 21 de Provérbios, diz que essa dimensão, ela é uma dimensão que fica no centro da terra. Então o que acontece? Nessa dimensão havia uma divisória que a Bíblia chama aqui na parábola de abismo. Então, de maneira que, além de ter essa divisão, a parte em que ficava os salvos ficava numa dimensão mais alta. E os condenados na divisão abaixo. Por isso que o texto está dizendo: elevou o rico os olhos para cima e viu Lázaro no seio de Abraão. No lugar onde ele está, a Bíblia chama de inferno, que é o Hades. E neste lugar, nesta região acima, nesta mesma dimensão acima, separada por esse abismo, está o seio de Abraão, que também pode ser chamado de paraíso. Lá, a representação do seio de Abraão é a representação de Deus. E esse seio de Abraão, que também pode ser o paraíso, é a representação dos céus. E aí existem umas complexidades aqui que vamos tentar desenrolar até o final, porque tem um texto bíblico que a palavra de Deus diz que depois Jesus, ao ministrar aos mortos, ele levou essas pessoas que estavam, os salvos, que estavam nesta região de salvos, e levou para cima. Mas isso é um assunto mais para frente. Mas isso é o Novo Testamento. É, Novo Testamento. Estamos ajustando até aqui no momento da história. Só são muitas antes da cruz. Isso é antes da cruz e antes da ressurreição e consumação. Por isso que eu falei, mas depois vamos estar... Então, exato. Então vamos por partes para não confundir. Então, quando você antes da cruz. Quando você cita isso, porque essa história, o Jesus está contando antes de ter morrido e de ter ressuscitado. Exatamente. Então, isso é importante na linha divisória da história. Sim, ok? Sim, isso é importante, porque a partir da morte e ressurreição de Jesus no terceiro dia, algumas coisas vão tomando outro rumo, sim. Porque aquela consumação, da redenção, ela já está feita, está sacramentada. Só comentando isso, eu estou aqui procurando puxar para ser didático para o nosso ouvinte, senão a gente descarrega muita informação. Sim. E aí a gente confunde a cabeça. E a ideia é facilitar. Já há muita dúvida sobre esse tema, né? Já é interessante porque nas Escrituras, quando você pega a palavra de Deus, você não tem um texto bíblico explanando assim, tipo como você pega um livro qualquer desse aí, que você pega ali e o livro aqui te fala tudo, te desvenda todos os mistérios. Não, sim. Você tem pedaços. É fragmentado ao longo de toda a vida. Fragmentado ao longo de toda a vida. Daí a importância da hermenêutica. Esse ponto que nós estamos falando é o ponto antes da morte sacrificial de Jesus, para onde iam os salvos e os não salvos. Esse é um entendimento. Exatamente. É um entendimento teológico para o Antigo Testamento. Exatamente. Certo? Que ao longo das Escrituras, por essas pontuações, você tem que juntar as pontas. É isso. Então, aí, presbítero Ricardo, daí a importância da roda dos esclarecedores. Por quê? O leitor que entende que lê a Bíblia de forma corrida, ele não consegue perceber isso. Impossível. Então aí a nossa função aqui de instruir o povo para essas questões, onde nós pegamos um tema que está fragmentado e aí nós fazemos essa correlação e montarmos a linha de raciocínio. Essa é a importância do nosso estudo às quintas-feiras, ok? É nisso que eu falei, né? Aí a oração de Davi no Salmo 16 fala assim: não deixarás que o teu santo veja a corrupção, nem a sua alma descanse no Sheol, que é a palavra hebraica para inferno, para Hades. Isso. Então ele não... Hades, inferno e Sheol são as mesmas coisas. Isso, exatamente. O Hades é a mesma, palavra... são não, né? Tudo isso é a mesma É a mesma coisa. O Hades é a palavra grega, o Sheol é a palavra hebraica para esse lugar,
E no português, o João Ferreira de Almeida traduziu tudo a mesma coisa, como sendo inferno. Você tem o Geena, o Tártaro e o próprio inferno, Hades, como sendo uma palavra só, mas há diferença nesses lugares, né? Então nós estamos naquele ponto em que nós estamos antes da cruz e antes de Jesus, né? Os salvos e os não salvos iam para a mesma dimensão espiritual. Por isso que você vê aqui que Lázaro viu o rico, porque eles estão na mesma dimensão, separados por um abismo. Parece-me que na parte de lá é a parte do bem bom, a parte alta, é a parte aqui que arde, que queima, que atormenta, é a parte onde ficam as pessoas que não se salvavam. E aí nós poderíamos até depois entrar, como é que se salvavam se não tinha Jesus, né? Mas isso é uma outra história. Não é o tema para essa proposta de hoje. Só um comentário. A gente, se entrarmos nisso, a gente sai totalmente fora. E aí seria antididático, porque a proposta aqui é ser extremamente didático. O texto que você citou de Provérbios, você falou 15, 21? Não é. Não é esse texto não, tá? Não é. É algum outro texto. Segue. Bom, não, eu tenho uma outra pergunta para te falar aqui. Tá, pode fazer. Então é o seguinte, uma vez que então houve esse entendimento, Ricardo, ambos, agora vamos falar do seguinte, a Bíblia ela vai falar que, vamos pegar esse caso que nós estamos aqui, dessa história do rico e do Lázaro, estão em lugares distintos, tiramos, ou melhor, levantei aqui uma lebre que às vezes as pessoas não pensam, porque há uma conversa, uma crendice popular e até uma crendice religiosa por aí, que diz que depois que a pessoa morre e ela descansa, não sente nada. Não é bem assim. Pelo que a Bíblia diz, nós acabamos de falar aí nesse texto, que o cidadão tem memória, que o cidadão tem sentimento, ele tem visão. Então tem toda essa questão que engloba esse lugar de sofrimento, ok? E não é possível sair de lá. Tem mais essa, ele pede a possibilidade de um deslocamento daquele lugar para outro e não lhe é permitido. Não, você já teve a sua oportunidade, você ignorou, agora é isso aí, como diz a galera, né? A casa caiu, cidadão, agora não tem jeito, você já teve a sua oportunidade, agora moiou o negócio, né? Não tem jeito, a casa azedou, não tem jeito, a casa caiu. Bom, agora é o seguinte, a Bíblia ela vai falar, Ricardo, de... Você lembra, aproveitar aqui nisso, você lembra de algum pensamento, alguma religião, não sei se ocidental ou oriental, que traga esse pensamento de ter um tempo? Eu sei que tem um pessoal que acredita que morre e aí você não evoluiu o suficiente, aí você vem para uma próxima vida, né? Que é a ideia da reencarnação, e aí haverá evoluções. Tem gente que fala que quando você volta no cachorro, e porque você foi... Dessas linhas de pensamento de religiões populares, dessas questões que vão criando um pensamento popular disso tudo, o que você tem a dizer? Deixa eu dizer o seguinte para os irmãos. Em primeiro lugar, que quem crê dessa forma não pode, em hipótese alguma, crer em Cristo. Não tem como. Mas como assim, Ricardo? Se eu creio em sucessivas reencarnações de aperfeiçoamento até alcançar o Nirvana, que é o ápice, seria o céu de quem acredita nisso, né? Os orientais creem nisso, o hinduísmo, o shintoísmo, as crenças orientais, elas acreditam nisso, o budismo. Então elas vão reencarnando sucessivas vezes até alcançarem a perfeição. Isso é um assunto muito interessante, né? Seria até uma injustiça, porque eu só posso crescer à base de experiência. Dentro desse conceito, eu não trago comigo nenhuma das experiências da vida passada. Como que eu posso me aperfeiçoar se eu nunca fiz aquilo? Se eu não tenho memória. Se eu não tenho memória. Não faz sentido.
Agora, você tem uma base bíblica para isso, para dizer que não pode correlacionar com Cristo, mas em Hebreus tem alguma coisa que fala sobre isso? Deixa eu só terminar esse ponto. Então, não tem como. Por quê? Porque eu anulo Cristo. Porque a crença nas sucessivas reencarnações estão voltadas para o aperfeiçoamento próprio. É eu me aperfeiçoando. É eu alcançando ou querendo buscar a perfeição. Vai cair no mesmo conceito da palavra grega religião. É o homem querendo se ligar a Deus. Então, o que é que faz Cristo? Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Né? Cristo padeceu, Isaías 53, quem deu crédito à nossa pregação, ele foi levado como um renovo, nós não demos a ele crédito, não fizemos dele caso algum, e aí ele tomou sobre si, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz lá a palavra de Deus que Jesus tomou o madeiro sobre si. Gálatas diz que ele tomou o madeiro sobre si, e tantos outros textos que eu não consigo nem me lembrar aqui, mas são tantos, que diz que Jesus pagou a nossa conta. Nas encarnações sucessivas eu não posso crer em Cristo. Por quê? Porque quem está levando o meu pecado sou eu mesmo, através das reencarnações. Ou eu não sei o que é reencarnação, ou eu não sei quem é Cristo, porque não tem um aperfeiçoamento próprio. Quem me aperfeiçoa é Cristo. A redenção é algo produzido por Deus. A redenção é algo produzido por Jesus, na cruz, mediante a cruz do Calvário. Há um preço a ser pago sem derramamento de sangue. Hebreus 9, 22. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. E onde é que está o derramamento de sangue? Dentro da crença do, no caso aí quem crê nisso são os budistas. Onde está o derramamento de sangue? Onde está a remissão dos pecados? Não tem. Por isso eu não posso crer em reencarnação e ao mesmo tempo, a um só tempo, crer na cruz de Cristo. Porque na cruz de Cristo, na palavra de Deus, quem está levando as minhas culpas, conforme eu citei, é Jesus Cristo por mim. Porque nos era impossível nós nos salvarmos. Nos era impossível. Nós não tínhamos como bancar isso. Jesus, na Bíblia, na palavra de Deus, no Evangelho, Jesus está pagando esta conta. Dentro da crença reencarnacionista, quem está pagando é a própria pessoa. Então não dá como para crer nas duas coisas ao mesmo tempo. É impossível. São diametralmente contraditórias. Sim. Entende? Faz sentido. Eu ministrei a palavra de Deus, essa mesma palavra, esse mesmo conceito, a um professor. Hoje ele é da Igreja Assembleia de Deus. Ele morava lá perto de casa, ele era professor e dava aula em escola. E ele gostava muito de conversar comigo porque eu confrontava ele. Quando ele vinha com essas ideias, eu disse, você não pode crer em Deus, filho. Você não pode crer em Jesus, não pode crer na palavra de Deus. Não, mas lá nós lemos a palavra de Deus. Não, lá nós cremos em Jesus. Jesus é o Espírito evoluído. Então, filho, já não dá. Leia aqui comigo, leia aqui o que está escrito aqui. 1 Coríntios capítulo 15. Nós vos anunciamos o que primeiramente também nós recebemos. Que Jesus Cristo morreu, nasceu, morreu e viveu segundo as Escrituras. Não é segundo você acha. Leia aqui comigo João capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim conforme diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do seu ser e vão saltar para a vida eterna. E onde é que entra a reencarnação nisso? Não cabe. Todo aquele que crê de uma forma diferente desta, não está crendo conforme diz as Escrituras. É ela que tem a revelação. É ela que tem a palavra final sobre os aspectos da nossa vida, da salvação, do reino de Deus e de tudo mais que nós anunciamos. Nós vos anunciamos Cristo crucificado e ressurreto. Essa é a palavra da fé que nós pregamos. Então não tem como crer. Ou você crê em uma coisa, ou você crê em outra. Não tem como crer nas duas ao mesmo tempo. Exato. Essa relação que você levantou, Ricardo, é muito interessante. Porque já pensou, eu reencarnar um cachorro? Aí não há cognitivo, como é que vai evoluir? Então é só uma pena. Então, aí dá um desdobramento que não faz sentido. Em Hebreus está escrito: está ordenado ao homem morrer uma só vez. Vindo depois disso o juízo.
juízo. Não tem uma... Agora chegamos onde eu quero. Então há uma questão de julgamentos, né? Que não acontece de imediato, né? Aí, vamos lá. Então me parece, Ricardo, eu tenho aqui uma dúvida, me ajuda, porque tanto aqueles que acreditaram em Jesus, morreram professando a sua fé em Jesus, e há 1000 anos atrás, porque se Jesus esteve aqui há 2000 anos, eu estou pegando 50% do tempo. Há 1000 anos atrás morreram, certo? E também morreram algumas pessoas, milhares de pessoas que morreram ignorando a pessoa de Jesus, não aceitando o Evangelho, essa pregação. Então aí está em lugares diferentes. Eu quero pegar aqui a ideia, tá, de lugares diferentes, pensando no texto base que eu levantei aqui, na história base do rico e do Lázaro. Ricardo, quando acontecerá o julgamento para esses dois grupos? Será o mesmo julgamento para os dois? Não será o mesmo julgamento para os dois? Como que é isso? Então, esse julgamento aí, ele acontece a uma só. E isso aqui nós vamos nos arrasta para uma outra dimensão que não é difícil de explicar, mas ela é gigantesca, né? Bom, aí agora é o seu desafio. A minha pergunta é bem específica. É um único julgamento para os dois grupos? Ou são dois julgamentos, um para cada grupo? Até porque se eu morri em Jesus, eu vou ser julgado pelo quê? Então já estou especificando mais a sua resposta, ok? Porque é abrangente esse tema, né? Então, eu preciso... Aqui a ideia nossa é condensar a coisa, tá? Então, o que acontece? A palavra de Deus nos diz que há um julgamento e um juízo. Ponto. Né? As pessoas que morreram sem a fé na palavra de Deus, que morreram não crendo, desprezando aquela revelação para o seu tempo, para o seu momento. Porque cada geração... Jesus, eu estou 1000 anos para cá, tá? Então, eu estou de 1000 anos para cá, já tem Bíblia, já então, tem... Aquelas pessoas que desprezaram a revelação das Escrituras, elas estão aguardando neste mesmo lugar em que o rico está. Elas estão aguardando o quê? O juízo final. Olha só, alguém já disse o seguinte, uma boa comparação, que o inferno, esse lugar chamado Hades, ele é a antessala do inferno, que é o Geena, que é lá na frente. Lá quando todas as pessoas vão ressuscitar e serão julgadas. Então as pessoas que estão morrendo estão aguardando esse tipo de delegacia. O que tem numa delegacia que é diferente do presídio? Aí, vamos lá, está melhorando. Vamos passo a passo, tá? Certo. Não vamos falar da segunda ressurreição lá na frente, senão a gente confunde nosso ouvinte. Isso. Então vamos aqui. Então tá. Hoje esse pessoal, Ricardo, eles estão... Eu vou balizando aqui, senão você vai muito longe e fica ruim para o pessoal entender, tá? Preciso interferir aqui. Eu sei que a sua cabeça ela pulsa em 1000 volts e aí eu vou aqui segurando didaticamente. Esse aqui é meu pé no freio. Por isso que eu vou aqui te ajudando e ajudando os nossos ouvintes. Aqui eu estou também, como eu, totalmente leigo, tirando essas dúvidas. Então vamos lá. Esse pessoal que morreu de 1000 anos para cá, e aí eu estou pegando só um ponto, porque pode ser 2000 anos para cá, enfim, as últimas gerações. Esse pessoal está então nesse mesmo lugar que está o rico. Isso, nesse mesmo lugar. Não estão dormindo. Não estão dormindo. Por quê? Pelo já exposto anteriormente, está vendo, está sentindo, está conversando. Quem dorme com esse todo tipo de sentimento é sonâmbulo, né? E não tem sonâmbulo nessa relação. Não creio. Então tá, não está dormindo. Não creio. Beleza. Pelas Escrituras é impossível. Pelas Escrituras, pelo texto exposto por Jesus, não dorme. Ok. Ricardo, esse pessoal está esperando que momento agora? Esse pessoal, irmãos, que estão neste lugar, na antessala do inferno, na delegacia, né? Você tem o exemplo da delegacia, né? Isso. O que tem numa delegacia que não tem na penitenciária? Tem tudo. Tem a mesma coisa. Tem grade, tem carcereiro, tem tudo que tem na antessala. Tudo que tem na delegacia tem lá no presídio. Só que não é o lugar de cumprimento de pena. Exatamente.
Exatamente. Da pena não em si. é o lugar de cumprimento de pena. Pensando em delegacia, até tem aqui o doutor Tiago, se formou esses dias aí. Isso, Então, o doutor Tiago aqui que está ali cuidando da transmissão aí, e ele e a Juliana estão cuidando da parte de sonoplastia e transmissão. Eu vou até pegar aqui um parênteses, porém o tempo aqui na nossa vida, quando se pensa em delegacia, quando se pensa em penitenciária, é o seguinte: deduz da pena o tempo que ficou na delegacia, tá? Então deduz da pena, certo, doutor? Não deduz da pena? Não deduz da pena? Não conta. Pode falar, A claro. pena ela só conta depois de transitada e julgada a sentença, ela começa a contar. Então, senhor camarada, se demorou 2 anos, essa foi Perdeu boa. 2 anos da vida. Você perdeu 2 anos preso detido na delegacia, e ainda levou esse processo para que fosse julgado, e aí agora a pessoa ganhou 20 anos, ela vai puxar então 20 anos, mais os 2 que foi, ou deduz os 2 que ele Na já foi? regra, na delegacia, você pode ficar até 24 horas depois de preso em flagrante. Depois você vai para a audiência de custódia, de lá você é encaminhado para uma cadeia de prisão preventiva ou temporária, até que seja audiência, ou você responde aqui Na fora. regra da teoria, né? Mas que a galera fica um tempão na delegacia lá. Fica. A regra é clara. Mas eu não sei, esse Código Civil Penal não é bem o brasileiro aplicado assim, né? Porque tem gente que puxa praticamente de ponta a ponta na delegacia. Infelizmente é uma realidade péssima, né? Mas é uma realidade do nosso país. Bom, é uma informação boa, importante, que eu não sabia. Muito obrigado. Então, mas vamos voltar aqui para a nossa história. Aqui é o seguinte: já morreu sem Jesus, já está transitado e julgado imediatamente. Exatamente. Só tem um período em que não chegou ainda essa Sentença oficial. Olha só, João 3,16, todo mundo acha lindo citar, né? Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bacana, né? Versículo 17. Versículo 17 da sequência. Quem crê nele não entra em condenação. E Quem não crê já está condenado. O cara está andando em vida e condenado. Quando, lembra do exemplo lá do começo, da energia, da bateria que nós falamos? Que cada indivíduo nasce com uma bateria. Deus dá a cada um uma bateria carregada. Para cada ser humano que nasce, Deus dá uma bateria carregada. É por isso que você está, mesmo sem Deus, sem crer em Deus, sem crer em Jesus, sem crer em Espírito Santo, sem crer em Bíblia, palavra, você está aí andando e fazendo, trabalhando, construindo, conquistando, estudando, porque Deus deu o direito a cada ser humano de ter a sua própria bateria. Mas um dia essa bateria acaba. aí é a hora de ter. Aí entra aí, olha só, durante toda a nossa vida, Deus amou o mundo de tal maneira, beleza, Deus amou o mundo, agora você precisa tomar o seu passo de decisão, você precisa agora entregar a sua vida a Jesus. Por quê? Porque quem nele crê não entra em condenação, mas quem não crê já está condenado, já está julgado. E Beleza. isso é terrível. Beleza, deixa eu puxar aqui. Temos pergunta, participação? Ainda não? Beleza. Bom, então vamos lá. Qual é esse momento que vai chegar esse pessoal que está aí junto com o Rico? Qual é esse momento que vai ter esse encontro? Apocalipse capítulo 20. É a segunda, que a Bíblia chama de a segunda morte. Então você tem uma vida, você está vivendo, você morre. Vai para este lugar aqui que nós estamos falando, do capítulo 16 de Lucas, verso 19 em diante. Lá você fica aguardando a pena que você vai receber. Que a pessoa sem Deus, sem ter nascido de novo, vai receber. Ela fica aguardando nesse, vamos chamar de penitenciária, que a Bíblia chama de Hades, que em português é inferno. A pessoa fica aguardando este lugar, com os mesmos sintomas de quem vai para este lugar, que a Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, chama de juízo final, que a Bíblia chama de a segunda morte.
todo mundo que está nesse lugar, todo mundo que vai para este lugar, do capítulo 16, 19 de Lucas, toda pessoa que morre vai para este lugar e aguarda a sua pena, o cumprimento da sua pena, vai aparecer lá no juízo final para receber a sua pena, e nenhuma destas pessoas escapa, nem essas que estão aqui, nem as que estão lá. Por quê? Porque não é uma questão de mérito e demérito. Você mereceu, vai para o inferno. Não, você não mereceu, você vai para o céu. Não! As pessoas que estão indo para este lugar já estão julgadas. As pessoas que vão aparecer lá no juízo final do capítulo 20 de Apocalipse também já estão julgadas. Aí a palavra de Deus diz: e abriram-se os livros, e os que não foram achados escritos no livro da vida. Quem é que não foi achado escrito no livro da vida? Essas pessoas que estão aqui, as pessoas que morreram ao longo do tempo daí para frente, e aí nós vamos entrar em complexidades, mas assim, para os irmãos entenderem, as pessoas que vão comparecer diante do tribunal de Cristo, todas elas já estão condenadas, sem nenhuma chance de se salvarem. Quem é que está julgando a causa delas? O mesmo que está acusando. Quem é que está acusando? Jesus. Isso. Vamos lá. Só para finalizar, as pessoas que estão aqui estão sem corpo. Todas que aparecerem lá no capítulo 20 de Apocalipse, no grande trono branco, vão aparecer com um corpo, com este mesmo corpo perecível, corruptível, com este corpo. Então Deus vai ressuscitar essas pessoas que estão sem corpo, sem corpos, para comparecerem lá no capítulo 20 com o corpo. E aí agora o sofrimento dela já não é mais só espiritual, agora é físico, mental, todo o seu ser. Isso. No Antigo Testamento nós temos uma história que a terra se abriu. Nós temos inclusive nós temos até uma ideia lá. Eu tive recentemente ouvindo um estudo de um pregador americano chamado John Bevere, e ele fala sobre isso. Ele fala: isso é tão interessante porque já houve um prelúdio disso no Antigo Testamento, que quando a terra se abre e aqueles homens são engolidos vivos. Há uma outra classe de uma teologia distorcida aí que fala que ali há um aniquilacionismo da alma. Não faz o menor sentido, é uma distorção do pensamento teológico. Dentro da nossa linha é muito mais fácil entender que já aconteceu isso lá, porque dali a terra já são engolidos direto. Interessante, porque olha, irmãos, destoa de toda a estrutura do pensamento estrutural bíblico. Porque Deus criou a ideia do aniquilacionismo. Não vamos entrar no aniquilacionismo. Não, está envolvido, está dentro. Por quê? Porque Deus não fez nenhum ser humano para morrer. Na verdade, no capítulo 17 de Atos dos Apóstolos, Paulo diz que Deus fez os homens de uma só vez. Do ponto de vista de Deus, todos os homens já existem, são eternos, indestrutíveis. Nunca mais nenhum ser humano pode deixar de existir. A questão é: em que lugar elas vão existir? Exato. Donald Stamp disse certa vez o seguinte: que se o céu é mais do que podemos sonhar, o inferno ele é mais do que podemos imaginar. E tanto de um quanto de outro, o indivíduo de lá jamais, nunca sairá. Pense bem na eternidade, como era uma coisa séria, seríssima a se pensar. Ok. Então tá, nós entendemos como que funciona essa questão. Esse pessoal todo vai ser ressuscitado, e aí vai receber um corpo. Vai ter essa questão desse julgamento aí, do juízo final. De lá elas seguem para a penitenciária. Aí dali é interessante, né? Alguém uma vez perguntou para mim e falou: puxa, mas se a pessoa já sabe que já está nesse sofrimento, para que ter esse momento? Não, porque está escrito que precisa ter esse momento. Precisa ter um encontro para o acerto de contas, entendeu? Precisa haver um encontro com o justo juiz. Mas por quê? Porque ele estabeleceu que vai ser assim, eu não sei. Exatamente. Quando chegar lá, se você tiver numa condição dessa, eu não vou estar, mas se você tiver, você chegar lá e você pergunta: mas por que eu tenho que estar aqui? Isso. Aí outra pergunta: dá para faltar nessa Não, eu não quero ir. É possível? Não tem como, meu amigo.
Eu não vou faltar nessa audiência aí, não. Nessa audiência eu não estou. Não existe isso, acabou. Agora você já não tem. A vontade própria é agora. Exatamente. Depois acabou. Exatamente. Entendeu? A vontade própria é agora. Decida fazer o que é certo agora. Depois, meu amigo, um abraço. Não tem o que fazer. Azilou o pé do freio. Entendeu? Então isso precisa ser entendido. Agora nós temos um outro tipo de gente, que é o Lázaro. Também vai ter um encontro com o justo juiz? Também vai ter um Que tipo de julgamento é esse? É o mesmo? É diferente? Como é que é isso? Ó, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Esse lugar que nós estamos falando do Apocalipse 20, esse tribunal ele chama critérios, da palavra grega. Critérios, que para nós aqui nós usamos como critério. É o julgamento onde a pena deve ser aplicada, certo? O outro julgamento que o cristão vai passar é chamado Bena, que é o julgamento de recompensas. Opa. Capítulo 3 de 1 de Coríntios. Obras de pedras preciosas, ouro e prata. Perfeito. Tá? E aí você tem as obras também do crente que não são umas obras muito boas, que são Palha, palha, ferro, e ferro, né? palha, ferro E feno. e feno. Então, essas obras não são muito legais, você não vai receber nada por elas. Aí a Bíblia diz: todavia, como que pelo fogo, o varão será salvo. Então ali você percebe que não é um julgamento para condenação, mas é bena. Julgamento para compensações, para recompensas, para receber louros, para receber coroa da vida, conforme Paulo diz, lembra, capítulo 4, versículo 1 de Timóteo? Eu já estou sendo oferecido por expiação de pecados, né? Brevemente a minha cabeça será cortada, ele está dizendo isso. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, desde agora eu estou à espera da coroa da vida, que o justo juiz me dará, a mim, não somente a mim, mas a todos aqueles que aguardaram na sua palavra. Então ali um julgamento que ele vem para compensações, para recompensas, até mesmo um copo de água dado a um profeta, na qualidade de profeta, Jesus disse: de maneira nenhuma essa pessoa vai perder o seu presente, vai perder a sua recompensa. Olha só, se Deus está olhando um copo de água que é dado a um profeta, na qualidade de profeta, eu vou ter galardão, recompensa disso, que dirá outras coisas. Então, irmãos, Deus tem presentes de contenders para dar para os seus escolhidos, para os seus chamados. Então o que acontece? Bena e critério. Critério, juízo, para receber a pena. Bena, para receber recompensas. É por esse que o cristão vai passar. Senão contradizeria Romanos capítulo 8, versículo 1. 2. Nenhuma condenação há, é o mesmo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Alguma condenação? Não, nenhuma condenação. Não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Romanos capítulo 5, versículo 9. Se antes, quando éramos pecadores, Deus enviou o seu Filho, muito mais agora haveremos de sermos recompensados pela vinda do seu Filho. Então, é nesse sentido que está estabelecido os tribunais. E, só para encerrar, 1 Coríntios 5,10 é o Bena. 14, versículo 12 de Romanos é Bena, lugares para compensar o justo. Eu uso ele muitas vezes para evangelizar, porque as pessoas não sabem a diferença mesmo, mas Deus vai trazer a juízo todos os homens. Mas ali, em 5,10, em Romanos 14, 12, Bena, é recompensa, gratidão, reconhecimento, honrarias. 5,10 de onde? 5,10 de 1 Coríntios, não falei. 1 Coríntios 5,10. Se não for o primeiro, é o segundo, com certeza. Tá. Então, isso é importante, porque as pessoas elas acham que vai todo mundo para o mesmo lugar. Mesmo há essa confusão de achar que fica um sono, está dormindo. Não está dormindo. Isso é o universalismo, todo mundo vai ser salvo no final. A ideia do universalismo, vai todo mundo para o mesmo lugar, Deus é bonzinho. Tem um pessoal aí que diz o seguinte: como pode Deus, um ser tão amoroso,
deixar com que as pessoas fiquem a eternidade sofrendo. Já está escrito, está estabelecido. É só você não ir. É só não ir para lá. Ele está dando uma oportunidade de ir para lá. É simples assim. Se você for para a direita, tem um grande abismo, tem um buraco. Você vai cair naquele abismo, buraco. Se você entrar aqui para a esquerda, você vai entrar, tem um bosque lindo, tem água cristalina, tem uma fonte. A pessoa decide ir para a direita, mas já sabe que o destino é aquele ali. É Deus injusto? Não, ele está avisando, sinalizando, deu o filho dele para falar, ali tem um buraco e ali a casa cai. Você sabia, pastor Fernando, que a Bíblia fala muito mais vezes sobre o inferno do que sobre o céu? É um nível de... É sobre isso que eu vou estar falando em algumas, se não esse domingo agora, a partir do outro, eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Se fala muito pouco sobre essa questão, esse entendimento da eternidade, de viver pautado pela eternidade. Então é o seguinte, não há o que questionar sobre esta justiça, esse amor divino. Ele já está avisando o tempo todo, olha, por aqui há uma grande cratera, um grande buraco, se você seguir, você vai cair. E tem uma coisa, quebra a perna, se arrebenta todo e não morre. Ele chega lá embaixo, fica lá sofrendo, não morre. E aqui, se você vir por aqui, cara, tem um paraíso, tem um bosque lindo, tem animais, tem churrasco, churrasco também, tem água cristalina, vontade de comer churrasco nessa quarentena, vai dando vontade de comer churrasco, não churrascaria. Você tem tudo de bom aqui. Lembrando que morte não é deixar de existir. Morte na Bíblia é estar separado de Deus. Exato. Então, nesse caminho, você vai ter a presença dele, certo? Para sempre. Nesse outro, não haverá. Então, vai chegar a hora, só para fazer aqui um resumo final, presbítero Ricardo, que um vai ser julgado. Então, tem gente que acha que é o mesmo julgamento. Não é. Um é julgado para a condenação. Não acreditou, achava que Deus não existia, ignorou a existência de Deus, ignorou, eu estou olhando aqui, eu sou Jesus, tá? Eu sou Deus, beleza? Está aqui esse livro chamado seu nome, você não está. Vamos ver o livro das obras, que é o que a palavra de Deus diz. Você não está aqui, seu nome faltou, você não pode entrar para esse caminho, tá? Você não tem a senha, vai para aquele outro caminho ali, você me ignorou a minha pessoa, ignorou a minha obra, ignorou a minha morte na cruz, ignorou o meu amor, virou as costas para mim. Lamentavelmente, você quebrou a regra, você vai por aqui. Agora, seu nome está aqui, agora deixa eu dar uma olhada na sua lista. Puxa, você tem galardões, presentes, né? Vamos usar essa palavra, o apóstolo Paulo vai falar galardões, né? Rapaz, você tem aqui uns prêmios, você trabalhou, rapaz, eu falo para você. Eu tive um tempo, Ricardo, que eu falava assim, gente, eu quero, quando eu era mais jovem, eu falava, eu quero ir para o céu, com galardão ou sem galardão, eu entrando, nem que seja de lado, assim, meio arrastado, eu quero ir para o céu. A gente vai criando a maturidade. Não, isso é uma ideia que eu tinha mesmo. O que importa é que eu vou salvo. Se eu vou ter galardão ou não, eu quero salvo, meu amigo. Se eu ficar lá no rodapé do trono, para mim tá bom. Se eu ficar longe, para mim tá bom. Mas eu quero estar lá dentro. Com o passar do tempo, o entendimento bíblico, passar daquela coisa da euforia da juventude, fui entendendo que eu quero muito galardão, cara. Muito galardão. Porque a Bíblia fala sobre isso. Você pode ter prêmios, assim como se você se destaca numa empresa, se você tem lá os seus prêmios, a empresa te dá presentes, te dá viagens, te dá coisa. Você só não produziu tanto, mas além de produzir, ter tido o seu salário, eles vão lá e te dão alguns prêmios, algumas coisas assim. Nesse caso não é questão de salário, olha, nós ganhamos. Além de ganhar, agora é o seguinte, tem a ver com aquilo que você ganhou, o quanto você produziu para o reino de Deus. Exatamente. O quanto você amou o reino de Deus. O quanto você lutou para promover o reino de Deus aos homens. Exatamente. Porque esse trabalho é um trabalho de um nível de autoridade que é dado a nós através do nome de Jesus,
em que nós somos agentes, nós não podemos provocar a manifestação do reino na terra. Falando de recompensa. Hã? Falando de recompensa. Estamos falando de recompensa. Mas nós nos esforçamos para que as pessoas conhecessem o modelo do reino estabelecido na terra. Por conta disso, há presentes. Exatamente. E dentro disso, a Bíblia vai pontuar algumas coisas interessantes, né? O próprio apóstolo Paulo, 1 Coríntios 9, se for o primeiro ou o segundo, ele diz assim: olha, assim corro. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, isso pensando em Jogos Olímpicos da sua época, vocês não sabem que todos os que correm no estádio, eles correm para alcançar uma coroa corruptível. Eu, porém, corro, esmurrando meu próprio corpo, para alcançar uma coroa incorruptível. E com relação a essa questão da pessoa, né, esse julgamento que o pastor está falando, ele se dará onde? Ele se dará do cristão, ele se dará antes das bodas do Cordeiro. Antes da igreja entrar nesse período de festa, de comemoração, nos céus. E o julgamento dos ímpios, ele se dará na terra, conforme Zacarias capítulo 14. Vai ser na terra, a terra vai ser transformada numa planície. Depois vocês podem ler lá. A terra vai se transformar numa planície. E Deus vai julgar todos os homens ressuscitados e ímpios não salvos nesse lugar na terra. E isso no final do milênio. Então a igreja era primeiramente julgada nesse tribunal chamado Bena. E lá ela recebe esta recompensa antes de entrar nas festividades da boda, do seu casamento com o Cordeiro. Vai ter festa, vai ter recompensas, mas as recompensas e o julgamento para a igreja vem antes. Depois sim as festas no céu e os ímpios na terra, lá no final, no capítulo 20 de Apocalipse, aqui na terra. Pergunta para a gente terminar. Presbítero Ricardo, ela colocou penitenciária, né? Na realidade, a delegacia, vamos pensar assim, né? À espera do julgamento, as pessoas se conhecem? Elas se lembram uma das outras? Então, esse aí o pastor respondeu, né, pastor? Sim. Segundo Lázaro, ele sabia, ele tinha memória. Manda que eu vá à casa dos meus pais. Tinha pais. Lá tenho 5 irmãos. Sabia que tinha 5 irmãos. Para que eles não venham para esse lugar de tormento. Ele estava sentindo. Viu a Lázaro do outro lado acima. Disse que era Lázaro. Viu a Abraão. Disse que era Abraão. Ou seja, ele estava em pleno uso das suas faculdades cognitivas e mentais. Exato. Isso que é o terrível. Isso é terrível. Isso é terrível. E outra, eu tenho uma informação, e ainda por cima, irmãos, diante de todo esse tormento, ainda recebo a informação de que não é possível de que quem está aí venha para cá. Pois é. Quando que eu vou poder sair? Nunca. Quando que eu vou sair daqui? Jamais. Isso é eternidade. O que é eternidade, irmão Ricardo? É quando anualmente o pardal vem e bica o Monte Everest. Quando aquele monte se tornar um vale, é o fim da eternidade. É quando o sujeito vai sair da inverno. Quando vai ser isso? Nunca. Essa foi boa. Essa eu nunca tinha ouvido. Todo ano o painelzinho vai dá-se uma nova teoria. dar uma bicada no Monte Everest. Quando esse monte se transformar em vale, é quando o sujeito vai sair de lá. Não é nunca. Então, irmãos, diante dessas informações bíblicas, cara, é algo terrível. E aí, veja só, em contrapartida, e salvo, mesma coisa. Né? Eu tenho capítulo 1, versículo 20 de Filipenses em diante, versículo 22. Tenho grande aperto, desejo de partir e estar com Cristo, que me é ainda muito melhor. Ou eu não sei o que devo escolher por amor de vós, para poder dar mais frutos ainda. Eu não sei se devo escolher partir ou ficar. Partir e estar com Cristo. Exato. Já desfrutando das benesses, da conquista do reino de Deus para as nossas vidas que Ele executou na cruz do Calvário. E outros textos também igualmente. Então, o ladrão da cruz, olha, ainda hoje, você vai estar comigo no paraíso. Para que tu vai me arrastar para o paraíso? Eu não vou poder saber o que é, onde que é, quando é, quais as sensações, qual a visão, as cores, os tons. Então aquilo leva ao entendimento de que
o ladrão da cruz, que esteve naquele mesmo dia, na presença de Deus, desfrutando da presença de Deus, da presença dele. Irmãos, se o Espírito Santo de Deus aqui em culto, quando ele se manifesta na igreja, já é algo indescritível, e eu estou recebendo isso pela fé, que dirá quando eu estiver lá? Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Bom, eu penso que respondemos aí, tá, irmão Roseli? A consciência, sim, segundo o próprio Jesus, tá? Vamos encerrar, 9h05. Vamos encerrar a nossa... Procurei ser bem pontual, presbítero Ricardo, para... Graças a Deus por sua vida, senão vocês iam ver só comigo. Ser bem cartesiano, para poder ser o mais didático possível para os irmãos. Eu penso que nós podemos tirar muitas dúvidas, trazer muitos esclarecimentos para vocês, segundo os padrões da palavra de Deus. Não adianta eu ficar levantando pensamentos terceirizados. Eu tenho que levantar exatamente os pensamentos que a palavra de Deus nos dá. E fica aí, né, o entendimento, porque o porquê da roda dos esclarecedores. Porque um tema como esse, você teria que levar, provavelmente, para ler a Bíblia corrida, ia levar muito tempo para você juntar as peças. A nossa ideia aqui é justamente juntarmos as peças para dar a vocês subsídios do entendimento da palavra de Deus, dos princípios da palavra de Deus, e não viverem enganados por muita coisa que tem por aí. É lamentável você hoje, ao mesmo tempo que nós vemos na era da geração Y, acho que é Y, né? A geração, não, tem, as gerações são classificadas assim, eu acho que é Y, Juliana? Eu acho que é Z. Z já? Eu estou atrasado. Então, acho que é na geração Z, né? E interessante, tudo acontece numa velocidade absurda, numa quantidade de informações absurda. Você abre o YouTube, você tem gente falando belamente, com discursos muito belos, falando muito, sumiu a palavra, Ricardo, eloquentes, né? E aí isso engana. Você vai pegando um discurso no meio, assim, você vai vendo umas coisas, o pessoal vai comentando algumas coisas, você fala, mas isso está bonito, mas isso é antibíblico. Já desse eu estava vendo um comentário, estava vindo bonito, rapaz, estava vindo bonita a história toda. No meio do caminho eu falei, mas para onde que está indo isso? Para onde está indo isso? Para onde está indo isso? Falei, opa, está indo para qualquer lugar, menos para os fundamentos da palavra de Deus. E quando você ouve, fala, lindeza, gente, que lindeza, como fala bonito esse jovem, tem 8 milhões de seguidores na internet e tal. 8 milhões de seguidores sendo enganados por conta de um princípio lá no meio. Isso dá muitos desdobramentos, né? E vai distorcendo. Então a gente vai procurando aqui trazer informações sólidas e fundamentos da palavra de Deus para vocês. Quero orar por vocês. Domingo, não se esqueça, domingo às 18h30, nós estaremos aqui em mais um culto, ministrando a palavra de Deus, num tempo de louvor e adoração. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por esta noite, peço que a tua bênção, o teu cuidado seja sobre o teu povo, que os fundamentos da tua palavra jamais sejam, Senhor, retirados, que os fundamentos da tua palavra jamais, Senhor, sejam ignorados da nossa vida. Sê com o teu povo, prospera o teu povo, dê entendimento do teu povo, amor do teu povo, a tua palavra, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe vocês, uma ótima noite na paz do Senhor Jesus. Obrigado, presbítero Ricardo.